Graça e paz, igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amém, queridos? E a sua misericórdia dura para sempre. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso estamos alegres na presença do Senhor. Glória a Deus, queridos. Muito obrigado por sua intercessão, é valiosa diante de Deus, diante da igreja. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor, queridos. Nosso propósito é não alongar muito o nosso culto. Estamos ainda mais apertados por causa da pandemia. Queremos cuidar da sua saúde e queremos também oferecer um culto a Deus, e com isso estamos aprendendo a até diminuir o nosso tempo cada vez mais. Mateus capítulo 12, vou ler para os irmãos e falar o mesmo assunto que falei hoje pela manhã, para que ninguém fique sem ouvir a palavra, a mesma que nós trouxemos hoje de manhã. Mateus capítulo 12, a partir do verso 38, vamos ler até o 45. Obrigado, Marcão. E ao final vamos orar, vamos cantar e vamos dar para você a agenda da igreja para essa semana. Todos encontraram Marcos 12? Marcos 12, do verso 38 ao 45, Mateus 12, de 38 a 45, Jesus vai falar do sinal de Jonas. Então, alguns mestres da lei e fariseus lhe disseram: mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, como está com esta geração, e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter inspirado homens para escrever esta palavra para nós. Agora contamos com a tua ajuda também para trazer para nós lições para a nossa vida. Obrigado, contamos com a tua ajuda e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Esse texto, irmãos, apesar de parecer de um assunto simples, não é, porque quando levamos em consideração exatamente o que Jesus estava dizendo, surge no nosso coração algumas dúvidas que já começamos a conversar sobre elas e combatê-las nos cultos passados. No último culto, por exemplo, nós falamos do texto em que Paulo chama a atenção das pessoas que, se elas não creem na ressurreição, elas também não vão ressuscitar, porque se Cristo não ressuscitou, ninguém ressuscita. Então é um desafio muito grande, irmãos, a gente aceitar que não estamos preparados para receber determinados assuntos, e um deles é a ressurreição. Disse na semana passada que existe 3 milagres na Bíblia que, se você não crê neles, você está fora da vida eterna. Milagre primeiro que eu disse, isso entre muitos, mas eu peguei como base os relacionados a Cristo e a salvação. Primeiro deles eu disse para vocês que se você não conseguir crer de fato, não com a mente, aquele crer que você diz eu creio, mas na verdade você está falando de boca para fora, lá no fundo você não consegue aceitar essa verdade como uma realidade. Primeira delas é a forma como Jesus foi gerado. Eu falei isso para vocês. Se você não consegue crer que Jesus foi gerado do Espírito Santo, uma mulher, Maria, engravidou-se
e gerou Jesus sem ter tido uma relação sexual com o homem, se você não consegue absorver essa verdade, mas absorver de fato, e é isso e acabou, e não há que contestar, se você não consegue, você dificilmente vai herdar a vida eterna, porque é a partir daí que Deus completa, vamos dizer assim, a obra de salvação. Aquela que ele planejou lá no jardim do Éden, quando ele amaldiçoou a serpente, e disse ali que nasceria, né, uma semente da mulher, né, que ia destruí-la, ia destruir a serpente. É Jesus, está falando de Jesus lá no futuro. Então, se você não consegue crer, primeiro milagre, não consegue crer em Jesus, que ele nasceu da forma como nasceu, você está igual a muitas religiões, o islamismo e o judaísmo praticamente todo, ele crê que Jesus existiu, viveu lá, mas não é o Filho de Deus. Se falar com ele, com o judeu ortodoxo, que Jesus é Deus, era Deus, o Filho de Deus, você arruma uma confusão tremenda, e eles argumentam com você e talvez até te convença que não. Por isso, terça-feira que vem, vamos começar aqui na igreja às 19h30, os nossos estudos sobre doutrinas fundamentais da Bíblia, para te preparar e te dar base para você suportar, por exemplo, alguém te convencer que não. Eles usam, por exemplo, a verdade bíblica do Velho Testamento, de que Deus era o único Deus. Eu sou o único Deus, não terás outro Deus diante de ti. Fecha ali. E aí parece Jesus e diz que é o Filho de Deus e que é Deus, aí eles já não aceitam. Então, por isso que você precisa de estudar a doutrina básica da Bíblia e se aprofundar nela e não isolar. Porque às vezes quando a gente lê uma coisa na Bíblia que exige de nós fé, a gente deixa aquilo de lado, pula e vai para outra coisa. A proposta dos estudos sobre doutrinas fundamentais é não pular aquilo que exige de nós um pouquinho mais de estudo e exercitar a nossa fé. Amém, queridos? Amém? Bem, mas o assunto é esse. Então, se você não consegue crer que Jesus foi gerado do Espírito Santo de Deus numa mulher virgem, você vai ter dificuldade com relação à salvação, porque é aí que Deus começa a terminar, a selar de fato a nossa salvação. Bem, outro milagre, se você não crê, você está roubado, e aí o assunto do domingo passado e desse domingo entra nele, é se você não consegue crer também que Jesus ressuscitou dos mortos. Ah, pastor, eu creio, mas será que você crê mesmo? Ou você também só diz que crê? Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou algumas pessoas, mas a Bíblia não mostra ali mais nada da vida dessa pessoa, certamente morreu depois, com o passar do tempo. Mas a ressurreição de Jesus foi diferenciada. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e aqui está fazendo menção aos 3 dias que ele ficaria no túmulo. Então ele ressuscitou ao terceiro dia, foi visto por muitos, e foi visto também sendo elevado ao céu, recebido no céu. E a Bíblia chega a dizer que como ele foi, ele vai voltar. Então a ressurreição de Jesus é totalmente diferenciada da de Lázaro, totalmente diferente. Ele ressuscitou, subiu ao céu, foi visto sendo recebido lá em cima, e a Bíblia relata que ele está à destra de Deus Pai. Amém? Está lá, na destra de Deus Pai, esperando o momento de voltar. Então, querido, se você não crê na ressurreição, a segunda verdade, a ressurreição de Cristo, você tem um problema sério. E a outra, que eu creio que é mais séria ainda, é se você não consegue entender que todas as pessoas vão ressuscitar um dia. Todas. Desde o primeiro homem, Adão, até o último, vai ressuscitar um dia. Todas essas questões relacionadas à ressurreição. Isso é sério, e eu tenho falado sobre isso e vou continuar falando enquanto o Senhor nos permitir falar. Porque são bases para a vida eterna. Por exemplo, se você até hoje acreditou na vida eterna e vai morar com o Senhor, então você precisa, antes disso, crer e compreender que vai haver ressurreição dos mortos. Amém, igreja? Porque a gente fantasia muito as questões espirituais, crê nas coisas, mas na verdade não entende. Você crê, mas acha que crê. Então tá, se você crê que vai morar com o Senhor, você tem que crer que vai ressuscitar. Se você crê que vai ressuscitar, você tem que saber então como vai ressuscitar. E é o que nós falamos no domingo passado, e vamos falar um pouco hoje. Porque a nossa ideia de ressurreição, irmãos, é a ressurreição física do corpo. A gente pensa que vai morrer, vai lá para o túmulo, e um dia vai ressuscitar igualzinho está hoje. Mesma cara, mesmo cabelo, mesmo corpo.
E aí? É isso que a gente precisa aprender na Bíblia, para não fantasiar a vida espiritual. E é possível que muitos de nós nem vá ressuscitar naquele dia para a vida eterna, porque ressuscitar todos vão. Vai haver um julgamento, todos ressuscitarão, vai haver um julgamento. É nesse julgamento que vai ser separado os cabritos dos bodes. Quem vai viver a vida eterna com o Senhor, quem não vai viver. Então, é um processo muito simples, lógico, vai acontecer. Quando eu digo lógico, eu quero dizer lógico para quem está inteirado da palavra, porque de lógica não tem nada, é puro milagre, amém, queridos? Mas ele é tão natural que ele vai acontecer, só que a gente talvez não para pensar. Então eu estou desafiando você, desafiando a igreja, a dar um passo na fé e descobrir isso, essas verdades que nós vamos ter que enfrentá-las um dia. Desde que eu aprendi que isso é um processo natural e vai acontecer com todas as pessoas e com todos os santos, esse momento será de glória, de alegria, de prazer, de vitória. Eu tenho encarado a morte de maneira diferente. A minha morte, que vai chegar um dia, e a morte das pessoas com as quais eu convivo. Cada pessoa que morre dessa igreja ou não, e que eu vejo o corpo, me vem na mente onde essa pessoa está agora, porque o corpo dela vai virar pó, ela está em algum lugar. Você consegue entender assim? Então a gente entende o processo com mais facilidade e sabe que nós vamos passar por ele, compreende melhor o processo de morte, que para nós que entendemos a palavra, sabemos que nada mais é do que a morte do corpo, e o espírito está vivíssimo em algum lugar, e que esse espírito vai sofrer eternamente ou vai gozar eternamente na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Amém? Está entendendo? Diz amém. Isso é para você entender que é sério, e eu estou te desafiando a pensar nisso, a colocar isso em prática na tua vida. É claro que o processo é grande, essa separação céu e inferno, quem fará é Deus, não é mais ninguém. Pastor não pode te determinar céu e inferno, nada disso. E eu cheguei a dizer hoje pela manhã que os princípios de Deus, o padrão de Deus para determinar céu e inferno para alguém, é próprio de Deus, não é do homem, é de Deus, é Ele que faz isso da maneira dele. Ele é que vai julgar cada um. Nós vimos aqui, na verdade, a palavra dizendo que os ninivitas vão ressurgir naquele dia e vai julgar aquela geração. Deus que determinou que vai ser julgado, e que os ninivitas vão levantar, que a rainha de Sabá vai levantar, e que muitos vão se levantar para julgar as nações. Isso está determinado também em Apocalipse, é muito claro que esse julgamento é real, ele vai acontecer. Então, quer dizer, eu preciso que você entenda que o padrão é de Deus para determinar céu e inferno para alguém. Se você está aqui agora preocupado, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, boa preocupação, deve preocupar, você deve preocupar com isso. Agora, quem vai te julgar é Deus. E o processo de julgar de Deus é diferente. O padrão de Deus está nas Escrituras. Ele fala que de fora ficarão os cães, idólatras, feiticeiros, um punhado de gente lá. Ele fala, a palavra de Deus diz que cada um será julgado segundo as suas obras por meio da carne. É outro detalhe, é outra verdade. Deus está notando tudo que a gente faz, a gente vai ser julgado por aquilo. Nossa compreensão da palavra de Deus é muito falha. Nós cremos que por causa do Novo Testamento que temos nele, na nossa Bíblia, a gente crê que por causa do Novo Testamento, irmãos, essa questão do pecado, ela é neutralizada, ela é tranquila, ela é banalizada por causa da graça. O Senhor Jesus, Ele me perdoa, eu confesso, Ele perdoa, Ele é bom, Ele é isso, e a gente esquece da força e do poder da lei. Para nós, essa história de Novo Testamento é um problema para quem não compreende Deus, porque ele pensa que ele anula a prática, as boas práticas. As pessoas entenderam errado o Novo Testamento e acreditam que pode viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, de mentira, de engano, de vícios, de maldade, que Cristo dá um jeito. E essa é uma mentira que o diabo colocou, porque nada disso anula os princípios de caráter que a lei de Deus, por exemplo, impõe sobre cada um de nós. Não estamos debaixo da lei, mas Jesus disse que a lei e os profetas se resumiam em quê mesmo? Quem lembra? Jesus disse que a lei e os profetas se resumiam em quê? Qual palavrinha? Hein? Amar. Amar quem? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar quem? O próximo. Na verdade, Jesus estava
estava sintetizando, irmão. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo, eu vou cumprir os 10 mandamentos todinhos. E depois os outros 613, que os 10 mandamentos vão se dividir lá para o judaísmo e vai se tornar 613 mandamentos. Moral, caráter. Então, essa história de minimizar a realidade de uma vida santa, porque o Novo Testamento diz isso desde aqui, é errado, querido. Porque se você fizer o que Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, pronto, querido, tranquilo, você vai cumprir 300 mandamentos, 600, 613 vezes 2 dá 1.226. Você vai cumprir tranquilo. Se você faz, mas é que a gente não faz isso também. Quantos aqui estão aqui agora, queridos, tem raiva, tem ódio de alguém? Quantos aqui estão agora e está com o coração todo magoado de raiva de alguém, está insatisfeito com as coisas que Deus te deu, te fez? Quantas pessoas aqui agora estão iradas? As pessoas estão ansiosas, aflitas? Quantas pessoas estão debaixo da escravidão do pecado? Então não está cumprindo a leizinha lá que Deus disse, Jesus disse, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, que resume a lei os profetas. Então, queridos, é sério quando a gente começa a pensar assim, que o processo de salvação, ele envolve em nós uma entrega total ao Senhor Jesus e uma compreensão do que Ele espera de cada um de nós para a nossa vida diária. O que vimos aqui foi um povo incrédulo, os fariseus, povo hipócrita demais, virar para Jesus e dizer, mestre, nós queríamos ver um sinal da tua parte. Jesus vira para eles e fala, olha, uma geração má e adulta pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o de Jonas. E ele explica quem era e o que aconteceu. E aí diz, pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também vai estar 3 dias e 3 noites lá na terra, debaixo da terra. Está falando dele, morto, morreria, ficaria 3 dias morto. E aí vai dizer o Senhor no verso 41, que os ninivitas, olha bem, ressurreição, presta atenção, os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Eles esperavam um sinal. Jesus não dá um sinal, mas dá uma resposta para eles, irmãos, que os faz pensar em ressurreição, em juízo, em vida, em condenação e em vida eterna. E é esse o propósito de hoje do Evangelho também, te fazer pensar em ressurreição, em juízo ou julgamento, em condenação e em vida eterna. Você precisa preocupar com isso 24 horas por dia. Suas atitudes estão fazendo de você uma pessoa apta para a vida eterna? Suas atitudes vão te conduzir para o céu, para a vida eterna? Porque haverá um dia em que todos ressurgirão, serão julgados, irão para a condenação ou para a vida eterna. Fechou? E Jesus então vos faz pensar nisso, nessas questões que a gente foge delas. E diz que uma nação, Nínive, os ninivitas, eles iam se levantar naquele dia e iam julgá-los, porque eles não conseguiam crer em Cristo, porque ele disse assim, Jonas pregou e os ninivitas aceitaram, e aqui está quem é mais poderoso, quem é maior do que Jonas, e vocês não conseguem crer em mim, verso 41, né? Eles viam, eu falei isso pela manhã, irmãos, nesse texto aqui, Israel, o povo judeu, estava vendo Jesus fazer todos aqueles sinais e milagres que ele fez, e eles ainda pediram um sinal. Você crê em Jesus? De fato, quantos sinais você já viu? Para nós crer é muito difícil, querido. Hoje, mais de 2000 anos depois, crer é muito difícil, não tem sinais físicos para a gente ver. Ninguém pode dizer que Jesus passou pela rua Goiânia ali e curou um cego. Jesus passou. Não se vê isso, que lá na rua tal, um homem chamado Lázaro passou lá e Jesus o ressuscitou, estava morto já. Então eles viam e pediram um sinal. Às vezes a gente critica a atitude das pessoas na Bíblia, mas hoje nós podemos nos colocar em situação muito parecida, porque boa parte de nós não consegue crer também nos dias de hoje. E hoje é mais difícil, repito, para crer. Ah, pastor, mas a gente tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Se não fosse a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu não creria jamais.
Se não fosse o Senhor, o Espírito Santo de Deus trabalhar no meu coração, eu jamais estaria pregando para você com tanta certeza que um dia todos vão ressuscitar e vão ser julgados pelo Senhor e vão receber de Deus condenação ou livramento eterno para viver eternamente com o Senhor. Essa convicção que eu tenho é pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que atua e me dá essa certeza para eu te falar com tanta segurança algo que meus olhos humanos nunca viram, mas eu tenho essa firme convicção dentro do meu coração, inabalável. Amém, queridos? E deve ser assim também no seu coração. Jesus dá outro exemplo, que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo também. Presta atenção na palavra juízo, ressurreição, tá? Verso 44, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ele repete o mesmo assunto agora, usando como exemplo a rainha de Sabá, que na verdade já falei, a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, está registrado lá em 1 Reis, capítulo 10, que é ela que viajou longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus diz, essa mulher andou longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e eu estou aqui, sou maior do que Salomão, e vocês estão ignorando a minha sabedoria. Fica patente para nós que ignorar a divindade de Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que ignorar a sabedoria do Senhor, vai nos levar à condenação. Agora, como vamos saber da divindade, da soberania do Senhor, se nós, irmãos, não começarmos a investir muito no estudo da palavra de Deus para a nossa vida e para o nosso coração? Se você é do tipo que fica escutando pregaçõezinhas de YouTube, toma cuidado, lá você escuta de tudo. Se você é do tipo que seleciona os textos da Bíblia para ler, vigia, um texto fora do contexto, ele te derruba. Ele te derruba. Não creia em uma pequena parte da palavra, creia na palavra de Deus. Não leia um versículo sem ler ele todo, o capítulo todo. E muitas vezes, quando você lê um capítulo todo, você precisa ler outro ainda para poder compreender o que está dizendo. É assim, querido, que você vai ficar firme na rocha e não vai cair numa situação de incredulidade, como os fariseus viviam naquele tempo, e Jesus está falando para eles de condenação. Depois, parece que do nada, no versículo 44, do nada, irmãos, do nada, Jesus para de falar de exemplos de Jonas e da rainha do sul, e ele vai falar de algo extremamente sério e espiritual. Ele começa a dizer o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis ou áridos buscando repouso, mas ele não encontra lugar de repouso. Então ele diz, eu vou voltar para a minha casa de onde saí, e voltando ele acha a casa desocupada, varrida e em ordem. E então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Jesus conclui dizendo que são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E Jesus vira e diz uma condenação: assim acontecerá também a esta geração. Jesus está dizendo aqui, depois de condenar aquela geração por causa da incredulidade, ele vai e fala de valores espirituais e do mundo espiritual com muita clareza. E o que me chama a atenção é quando ele diz que quando um espírito imundo sai do homem, quando um espírito imundo sai do homem, eu creio que todos que estão aqui, um dia saiu o espírito imundo de você, de mim saiu, aquele espírito imundo que me mantinha no mundo saiu. Foi assim, irmãos, foi assim, do nada eu passei a odiar as coisas que eu fazia, porque saiu o espírito imundo que me segurava lá no boteco, nas bebidas alcoólicas, me segurava nas músicas mundanas, me fazia odiar a igreja, odiar os crentes. Eu odiava crente, eu não podia ver um crente que para mim me dá raiva, eu tinha ódio. Então eu sei que de mim saiu o espírito imundo naquele dia que meu coração foi aberto. Nem foi o dia que eu vim para a igreja, foi antes, porque aconteceu 3 dias antes. Eu senti aquele prazer e eu queria Deus, e eu comecei a buscar Deus na Bíblia, e eu ia para a igreja católica com um vizinho meu que a gente tocava violão junto. Depois eu falei, vou lá para a igreja da minha família, minha avó, meus tios, e vim para a quinta igreja. Foi totalmente dirigido por Deus. Eu queria Deus e eu ia pegar Deus no primeiro lugar que eu encontrasse, e Deus me conduziu para aqui. Foi tudo milagrosamente, oração das pessoas e tal que intercediam por mim.
naquele tempo, naquele momento, saiu de mim um espírito imundo, ou muitos, não vou dizer quantos, mas era terrível, que me segurava, eu era agarrado por esse espírito imundo. No dia que saiu, eu senti outra direção para a minha vida, outro prazer. Os crentes que eu não podia ver, eu passei a amar e queria estar perto deles. Naquela época a gente vinha em todos os cultos da igreja, menos na reunião das mulheres, porque não podia, que se puder a gente vinha também. Você já teve um tempo na sua vida assim que você queria estar em todos os cultos? Eu, o pai do Ninja, o Geraldo Paulino, o pastor João Ramos e o Roberto e não sei quem, a gente queria estar em tudo. O dó que não podia ir no culto das mulheres, a gente queria estar lá. Então, querida, o que eu odiava eu passei a amar, eu passei a querer. Saiu um demônio terrível da minha vida. Então aqui está dizendo um negócio, irmãos. Quando o espírito imundo sai do homem, que saiu em mim, certamente saiu em você. Se não saiu, nós podemos orar e Deus faz sair. Amém, igreja? Mas aí está dizendo que quando ele sai, e eu quero te colocar nessa posição de quem um dia saiu o espírito imundo. E se você pensa que só o espírito imundo sair resolve, Jesus diz aqui que não. Porque ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, Jesus começa a dizer o mundo espiritual para nós. Eu queria que você tivesse a capacidade, que eu gosto de ter, de criar imagem, um filminho na tua cabeça. Imaginar o espírito imundo saindo do homem, andando aí por lugares áridos, lugares secos, né, desertos e tal, buscando um lugar de repouso. Mas aí ele não encontra, diz a Bíblia. Aí no versículo 43, diz que aquele espírito imundo diz assim, eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí, vou voltar para a vida do Edgar. E aí, ou voltar para a vida do fulano aí, põe teu nome. Aí aquele espírito volta. Aí é que entra a questão que Jesus diz e que ela é clara para nós e a gente precisa considerar. A Bíblia vai dizer no verso 44, e voltando, ele acha a casa desocupada, varrida e em ordem. Ou seja, o processo de Jesus tirar o espírito imundo do teu coração, querido, não é o processo de salvação completo. Porque ao tirar o espírito imundo, Jesus diz no versículo 44, o mundo espiritual fica claro para quem é espiritual, para quem não é, fica difícil entender. O espírito imundo sai e a casa fica desocupada, varrida e em ordem. Você tem que preencher a casa. Aqui está dizendo desocupada. A minha tradução é uma bem próxima do grego, para a gente ficar claro. O que é uma casa desocupada? Que não estão morando nela. Mas só que essa casa está, além de desocupada, varrida e em ordem. É como se você entrasse numa casa que está toda varrida, as coisas todas colocadas no lugar, televisão, geladeira, tudo no lugar, ela está em ordem, mas ela está vazia, não tem ninguém morando nela. É o que o Espírito Santo de Deus, é o que o Senhor fez por você no dia que você aceitou Ele. Mas ela está desocupada, ela está varrida, em ordem, desocupada. É aí que o diabo encontra um lugar, porque ela está varrida, está em ordem, mas está desocupada. Ele vem, aí a Bíblia diz que encontrando-a, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos e habitam ali naquele Edgar que estava em ordem, varrido, mas estava desocupado. Isso é sério, querido. Isso é sério. Hoje a igreja precisa aprender a não estar desocupada, estar ocupado. Igreja, eu quero me referir a você. Pastor, mas eu não tenho tempo para nada. Mas você está ocupado com Deus, ou com o teu trabalho, ou com a tua casa, ou com sei lá o quê? É essa desocupada, querida, que é uma porta para o diabo. E aí eu lembrei de manhã do escritor que escreveu, mente desocupada é oficina do diabo. Você já notou que o diabo ocupa essa geração com tudo? Para você não ter tempo nem para ler Bíblia, nem para estudar, nem para ir para a igreja, nem para cantar, nem para adorar, nem para confraternizar com os irmãos, apesar que está difícil confraternizar. Isso é desocupado, querido. Porque a ocupação que Jesus está dizendo aqui não é muito trabalho, não é muitas viagens, não é muitos negócios. Não é você levantar de manhã, 5 da manhã, arrumar teus filhos, levar para a creche ou para a cuidadora, e aí, e tal, e quando chega no fim do dia, você não teve tempo para Deus, você teve tempo para si, para a tua família, para o teu trabalho, enfim, mas não teve tempo para Deus. Isso é desocupado, é isso que é desocupado. Porque às vezes você pensa que está ocupado, não, se você não está ocupado com Deus, você está desocupado. Porque primeiro vem o reino de... E depois o quê? A sua justiça.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Prioridade. O diabo tirou isso de nós, irmãos, com uma força tão grande, que essa é a realidade da maioria de nós. Só que isto está com a casa desocupada, e aí o inimigo vem e traz com ele 7 espíritos, e a pessoa fica 8 vezes pior, porque o último estado, os últimos atos da pessoa é pior do que os primeiros. É pior do que, me torno pior do que lá em 1986, quando eu levantei a minha mão na frente da igreja aceitando Jesus. Eu não quero nunca mais voltar a ser aquela praga que eu era, em nome de Jesus. Amém, querido? Você está orando por mim para eu nunca mais voltar a ser aquilo? Está orando? Eu oro por você para que você não volte nunca mais. Então, querido, essa palavra eu trago para o teu coração nesta noite, para que você medite na tua vida e veja como está o teu coração com relação às coisas espirituais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se o espírito maligno sai do coração do homem, ele anda por aí, e ele não encontrando lugar, ele vem e traz 7 espíritos, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Se o teu coração anda vazio de Cristo, do Senhor, se o teu coração anda vazio, vamos preenchê-lo urgentemente com o Senhor, para que não encontre lugar. Está aí também a chave, está aí a chave para aquela pessoa que luta para viver uma vida espiritual e não consegue. Sabe aquela pessoa que luta para largar um vício e não consegue? Luta para largar um comportamento e não consegue? Ele luta, mas luta e não consegue? Porque ainda está com o coração vazio do Senhor. Porque na hora que encher, já não cabe mais nada. É como você começa a colocar um líquido lá dentro de um copo e depois vai enchendo aquele litro com outro líquido. Chega num momento em que o líquido que estava sai totalmente e fica só o líquido novo. Em um tempo vai acontecer isso. É a mesma coisa quando nós permitimos que Jesus inunde o nosso coração e vamos pedindo mais do Senhor. Ele vai enchendo, e à medida que ele vai enchendo, não vai sobrando espaço para mais nada no nosso coração, a não ser o Senhor. Aí a casa está toda ocupada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Vida nova, vida eterna, vida com o Senhor. Baixa a tua cabeça, nós vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, te agradeço por esta oportunidade, pelo privilégio de nos congregar, pela alegria da salvação em Cristo Jesus e pela tua palavra que nos orienta a crer na ressurreição dos mortos e crer também, ó Deus, que todos seremos julgados um dia, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna, e que o nosso coração seja preparado para trabalhar ardentemente para alcançarmos a vida eterna através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio de estarmos neste dia tão abençoado. Obrigado pelos irmãos que o Senhor trouxe para nos abençoar neste dia. Deus querido, intercedemos pelas nossas igrejas, pela nossa nação brasileira, e que o teu reino, ó Deus, tu que és o rei dos reis, possa, meu Deus, aparecer e reinar sobre nós, reinar sobre essa nação brasileira, de tal maneira, sejamos uma nação justa, de caráter ilibado, uma nação, ó Deus, conhecida porque te honra e te glorifica. Deus querido, que tu venhas reinar nos nossos dias para a glória do teu nome, que os nossos olhos possam ver a redenção da nossa nação, ó Deus, a nossa nação se curvando ao Senhor Jesus Cristo e adorando verdadeiramente ao Senhor, que nossos olhos possam ver o teu reino sendo estabelecido em toda a face da terra, que possamos ter, ó Deus, um povo, uma nação, um planeta, Deus, justo para a glória do teu nome. Nós intercedemos e pedimos justiça, a começar por cada um de nós, ó Deus, que o teu nome seja exaltado acima de todo nome, acima de todo principado, ó Deus. Muito obrigado, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, que os teus braços sejam fortalecidos pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo embaixo, com bênçãos da fartura e bênçãos da prosperidade. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor para os irmãos. Vai na graça de Deus, seja abençoado,
guardado e protegido pela mão do Todo-Poderoso. Ótima semana, Deus abençoe em nome de Jesus, e até terça-feira que vem, se Deus quiser.